Amém. Quão bom e maravilhoso é podermos louvar e adorar o nosso grande Deus, não é verdade? Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma grande alegria, um grande prazer ter vocês junto conosco, estarmos aqui como corpo de Cristo, adorando e cultuando ao nosso Deus. Amém? Então vamos para os nossos avisos dessa semana. Terça-feira nós temos o nosso grupo familiar. Ele acontece presencialmente às 8 horas, aqui na nossa casa. Se você não sabe onde é que é, você pode pedir o endereço. Aqueles que já conhecem, tragam um visitante, venham acompanhados. Deus tem feito grandes coisas. É um tempo muito gostoso, um tempo que abençoa as nossas vidas. E assim nós queremos incentivá-lo a trazer alguém e compartilhar essa alegria, compartilhar essa bênção que Deus tem feito em nossas vidas também. Na quinta-feira nós temos o Ori Church, é o nosso tempo de oração. Ele acontece online e também presencial. Se você quiser vir aqui fazer o momento de oração aqui também, você pode vir. Acontece às 8 horas e tem sido um tempo muito importante que tem impactado em grandes coisas, tem impactado vidas e temos certeza que grandes coisas têm acontecido por causa desse momento, porque a igreja tem tirado um tempo para orar, porque a igreja está junto em oração. Então, participe você também. Quinta-feira, às 8 horas, nós temos o nosso momento de oração, o Ori Church. E aos domingos, nós temos sempre o nosso culto de celebração, que acontece às 7 horas. E queremos encorajá-lo e queremos também incentivá-lo a participar presencialmente aqui conosco. Tem sido muito importante, tem sido uma bênção, né, estar presencialmente e como o corpo de Cristo estar louvando o nosso Deus. Então venha presencialmente você também e traga algum amigo, um familiar que precisa também conhecer a Jesus e ser alcançado pela graça maravilhosa do nosso Deus. Amém? Homens, se preparem, nós temos uma novidade para vocês. Então, neste mês, nós teremos nosso primeiro encontro de homens. Então, já fique alerta, né? Cria uma expectativa no seu coração para aquilo que Deus vai fazer e para aquilo que vai acontecer, especialmente para você nesse mês. Amém? Queremos ter também o nosso momento de generosidade. A Bíblia fala que nós devemos dar, né? Dar com generosidade. Então, que nós devemos ser generosos. E a Bíblia também fala que aquilo que a tua mão direita dá, não deixa a esquerda saber, para que ela não se glorie. Então, o momento de generosidade não é um momento que a gente faz para receber um reconhecimento ou que a gente faz para saber que a gente, né, só por missão cumprida, mas o momento de generosidade é um momento que a gente sabe que tudo aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. E por causa que Ele nos deu, nós podemos retribuir, nós podemos dar a Ele também. Então, é uma coisa que é aquilo que está no seu coração. Então, ore, busque a Deus o que você deve dar, aquilo que, né, o seu dízimo, nós sabemos que é um princípio, a gente dá em obediência, mas a nossa oferta, nós podemos dar aquilo que Deus coloca em nosso coração. E a gente não deve dar para se gloriar naquilo que a gente deu, mas sim como realmente dar de coração, porque o que importa não é a quantia, o que importa é a intenção do nosso coração. Então, você pode também dizimar e ofertar pelo nosso Pix. O nosso Pix é o e-mail, então, hello@sounovacriação.com. É o criação sem o tio e sem o cedilho. E se você tiver alguma dúvida também e você quiser a chave Pix, né, por escrito, então você pode também mandar, a gente manda para você. Ok? Então, faça isso com muita alegria no seu coração, porque Deus olha a intenção do nosso coração, né, nesse momento tão especial. Amém? Então, queremos ter a ceia do Senhor. Para isso, eu gostaria de chamar a pastora Matilde. Graça e paz, que alegria estarmos juntos para celebrarmos ao nosso Deus e também termos esse tempo especial de cearmos juntos. É uma alegria muito grande nós podermos ter esse momento. E em 1 Coríntios 11, versículo 23, lemos assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças,
partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a morte do Senhor Jesus foi o maior ato de amor que já existiu. E esse ato foi feito por mim e por você. Jesus, ele morreu para nos salvar. Ele morreu em favor das nossas vidas para nos perdoar os nossos pecados. E é por isso que nós ceiamos, para lembrarmos desse ato e também anunciarmos que ele fez isso por amor a nós. Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou e vivo ele está. Louvado seja o Senhor. Nós somos muito gratos por esse tempo de comunhão, esse tempo de ceiarmos. E nós queremos agradecer pelo pão, pelo cálice, por esse tempo de alegria e de sabermos que o Senhor Jesus nos amou e nos ama para sempre. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite. Somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor tomou o pão e deu graças. E nós também queremos agradecer nessa noite pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Queremos agradecer porque o Senhor não tomou o ser igual a Deus, mas o Senhor se esvaziou de si mesmo. E o Senhor tomou a forma de homem e morreu como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós te agradecemos nessa noite, porque podemos cear para lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Sim, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou através da morte na cruz. E nós lembramos desse ato agora e sabemos que somos muito amados pelo Senhor, que o Senhor é bom em todo tempo. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, e agradecemos porque podemos ter esse tempo de comunhão. Amém. Pegue o seu pão, vamos comer juntos para lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós. Da mesma forma, né, o Senhor agradeceu também pelo cálice. Pai, obrigada pelo sangue da nova aliança que nos alcançou. Obrigada porque o teu sangue nos purificou de todo o pecado. Nós te agradecemos porque podemos lembrar nessa noite desse sacrifício que foi feito uma única vez e pagou todos os pecados. Nós te agradecemos, Jesus, porque podemos lembrar desse ato de amor em nossas vidas. E sabemos hoje que o Senhor nos amou primeiro. Sabemos hoje que o Senhor nos amou de todo o coração. O Senhor nos amou assim como nenhum de nós pode amar. Porque o teu amor, ele é imensurável. O teu amor não tem fim. E por isso nós somos gratos nessa noite, pelo sangue vertido na cruz, por esse suco, esse cálice que representa o teu sangue, Pai. Nós te agradecemos porque podemos tomá-lo para relembrarmos daquilo que o Senhor fez e anunciarmos essa boa nova da salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Muito obrigada. Amém. Vamos tomar também o cálice. Pai, nós te agradecemos porque somos uma família
a família de Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que, como irmãos, podemos juntos celebrarmos, podemos juntos cearmos, podemos juntos nos alegrar com o Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, Pai, e louvamos o teu santo nome por esse tempo tão precioso. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor tem muito a revelar aos nossos corações e por isso somos muito gratos ao Senhor. Amém. Hello, seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Que alegria, uma vez mais, estarmos juntos para cultuarmos, adorarmos, exaltarmos, bendizermos a esse grande Deus que é o nosso Pai Celestial, o nosso Abba. Amém? Sejam todos bem-vindos, você que está presencialmente, você que está online, você que nos acompanha no Facebook, no YouTube. Então, sejam todos bem-vindos. Sintam-se à vontade na casa do Pai. Estamos falando sobre o cuidado de Deus e queremos ler um texto que se encontra em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25 até o verso 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quis revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós estamos falando sobre o cuidado de Deus e nós falamos que o cuidado de Deus, ele proporciona descanso. Deus quer cuidar da minha vida, Deus quer cuidar da sua vida. E uma das formas que esse cuidado toca a minha vida é quando nós usufruímos do verdadeiro descanso, do verdadeiro descanso. No texto que nós lemos, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Vimos na semana passada, na ministração, como Deus ele olha a humanidade. Aqueles que não são filhos de Deus, ele olha para estas pessoas como eles tendo uma alma, onde é a razão e o pensamento e as emoções humanas, e um corpo. E quando ele olha para os filhos, ele encontra o espírito, a alma e o corpo. Então é dessa forma que Deus vê. E agora Jesus vem e dá uma palavra, que o descanso é para a alma. Por que não para o espírito, pastor? Porque o espírito está pronto. Por que não para o corpo? Porque nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado. Mas a alma, ela é aflita, a alma é ansiosa, a alma precisa de descanso. E a palavra todos no texto que nós lemos inclui aquelas pessoas que não são filhas de Deus e inclui também aqueles que são filhos de Deus. Inclusive, os filhos de Deus precisam de descanso. Inclusive, os filhos de Deus precisam aprender a viver a vida cristã conforme a vontade de Deus. Então, Jesus ele diz, para todos ele quer dar descanso. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados. Eu quero trazer um pensamento acerca da alma que precisa de descanso. Podemos dizer que o trabalho, ele gera em nós cansaço. Quanto mais você trabalha, mais cansado fica. E para recuperar a energia gasta com o trabalho, o ser humano precisa descansar. Como que eu recupero as forças, as energias gastas com o trabalho? Descansando. Descansar
é parar com todo o esforço, com todo o trabalho, com toda a atividade. Descansar é deitar e relaxar. Isso é descansar. Nosso corpo precisa de descanso. Dessa forma, ele se renova para o próximo dia. Então, o nosso corpo, ele precisa descansar para que no outro dia ele tenha novamente a sua bateria, a sua energia para o trabalho que o aguarda. O que acontece com a humanidade é que o corpo para. O corpo, ele trabalha as suas horas e para. Mas a mente, a alma humana, continua trabalhando. Ela continua ativa, ela não desliga. Milhares de pensamentos passam pela mente humana, circulam pela mente. Então, o corpo chega a parar, mas a alma não. E quando a alma não para, quando a alma não descansa, ela vive sobrecarregada. E uma alma sobrecarregada não deixa o corpo descansar. Não deixa o corpo descansar. Essa atividade mental na alma gera todas as disfunções no nosso organismo, no nosso corpo. A alma, ela fica trabalhando pensamentos, e isso aqui não há preocupação, mas o que eu vou fazer, isso ela não desliga. E toda aquela energia, ela acaba descarregando sobre o corpo físico. Então, o corpo físico é a válvula de escape para os anseios, para a sobrecarga da alma. O que o ser humano faz para ter descanso na alma? Muitas pessoas não aguentam mais. E elas procuram inúmeros recursos para poder descansar, para usufruir desse descanso. O mais comum que as pessoas fazem é tomar algum calmante para os seus nervos, ou algum calmante contra a ansiedade, algum remédio. Alguns tomam chá, outros remédios, até contra a falta de sono. Começam a tomar remédio para poder dormir. Não conseguem dormir, porque a alma não para. Então, tomam remédio contra a ansiedade, tomam remédio contra a depressão, tomam remédio contra a falta de sono. Outros buscam auxílio em meditações, em yogas, em exercícios físicos. Outros começam a deixar alguns alimentos de lado. Se eu comer isso faz mal, se eu beber isso faz mal. Começam a deixar coisas de lado na sua vida, para ver se consegue ter algum equilíbrio na sua vida. Outros fazem um esforço enorme para ter um equilíbrio emocional. Mas será que todas essas coisas, algumas que foram citadas, elas funcionam? Sim, a curto prazo e a médio prazo, elas têm seu resultado. Mas a nossa vida, ela não depende apenas de curto prazo e médio prazo. Nós temos uma vida longa. E a longo prazo, tais meios, elas não produzem o resultado. E levam muitas vezes até as pessoas a se tornarem dependentes de remédios de faixas pretas. Remédios fortíssimos. Começam a viver uma vida dependente dos remédios para ter o quê? Para ter descanso na sua alma. Mas eu tenho uma boa nova para você. E Jesus diz que Ele tem a solução para trazer descanso para a nossa alma. E a solução para esses anseios, para esses agitos, para essa alma que não para, nós vamos encontrar em Jesus Cristo. Vinde a mim, eu lhes darei descanso. A Bíblia nos apresenta a solução para a nossa alma, e ela se chama Jesus Cristo. Deus, o Pai, entregou para Jesus todas as coisas. Nós lemos no texto, tudo o que Deus tem para a humanidade, tudo o que Deus tem para a humanidade, Ele entregou para Jesus Cristo. Então, aquilo que a humanidade precisa para a sua vida, ela vai encontrar em Jesus Cristo. Quantas pessoas falam,
Eu tenho um bom relacionamento com Deus. Eu sei quem eu sou diante de Deus. O problema não é o nosso relacionamento com Deus. O problema é que nós deixamos o relacionamento com Jesus Cristo. E com Jesus Cristo nós nos relacionamos no corpo, na igreja. Nós precisamos, é lá que está tudo aquilo que nós precisamos. Se você for para Efésios capítulo 2, você vai ver que tudo Deus entregou para Jesus e Jesus deu para a igreja. Quando você deixa a comunhão com a igreja, você deixa de receber aquilo que Jesus tem para a sua vida. Todas as coisas o Pai me entregou. E a fonte daquilo que eu e você precisamos é Jesus Cristo. Aquilo que eu e você precisamos para a vida, nós vamos encontrar em Jesus. Enquanto o mundo diz para você fazer isso, e faça aquilo, e mais aquilo outro, e toma esse remédio, mais aquilo lá. Jesus, ele fala o contrário. Não faça nada. Descanse. Descanse. Jesus não pede para você fazer nada. Jesus, ele quer que você comece a descansar. Isso você precisa anotar. Isso você precisa viver para a sua vida. O mundo manda você faz isso, faz aquilo, aquilo sim, aquilo não. E Jesus, ele não manda você fazer nada. Ele só diz, vinde a mim, eu vou te dar descanso. Jesus, o que você quer que eu faça? Nada, eu quero que você descanse. Descansar, Jesus? Eu quero que você descanse. Mas aquela situação, eu quero que você descanse. Mas aquele problema, eu quero que você descanse. Mas o dia de amanhã, eu quero que você descanse. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, que maravilha. Jesus, ele diz para mim e para você, eu quero que você descanse. Por quê? Porque eu vou cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Jesus, ele tira o fardo, Jesus tira o peso, Jesus tira tudo aquilo que foi acumulado, aquilo que foi somado à nossa alma. Eu vou tirar tudo aquilo que impede você de descansar. Tirar o fardo é tirar todas aquelas preocupações, tudo aquilo que nós não conseguimos resolver. Eu vou tirar para quê? Para que você possa descansar. Se Jesus tirar de nós o que resta para nós fazermos, se ele tira tudo de nós, o que resta para eu e você fazermos? Nada. Por isso, nós podemos descansar. Não é que aquela situação não exige algo para ser feito. Jesus está dizendo, você não vai conseguir fazer por causa disso, eu vou fazer para você. Porque se você conseguisse resolver aquela situação, você teria descanso. Você deitaria à noite na cama e você iria dormir sem necessidade de remédio. Você não iria viver ansioso, nem preocupado, nem estressado, porque você teria aquela situação resolvida. Mas como você não resolve, você não consegue resolver, nós não conseguimos resolver, Jesus disse, eu vou resolver para você. Por que, Jesus? Para que você possa descansar. Não resta nada para nós fazermos em você descansar. Aquilo que nos cansava, não cansa mais. Sem Jesus, não há solução para a nossa alma. Sem Jesus, não há solução para a nossa alma. Não há solução para a nossa alma. Certa vez um casal veio conversar comigo com problemas, e eu aconselhei eles, olha, eu conheço um curso extraordinário, é aquele curso. Pastor, já fizemos 5 vezes. 5 vezes. Mas aquela lição lá é extraordinária, aquele princípio que é ensinado é maravilhoso. Passou 5 vezes. Eu disse para aquele casal, não posso ajudar vocês. Por quê, pastor? Porque vocês estão resistindo a Jesus. A solução para o nosso descanso está em Jesus Cristo. E é quando eu permito que Ele pegue as coisas que eu não consigo resolver. Com Jesus, todo o peso é retirado de sobre a nossa vida. Amém? O que Jesus faz? Ele nos dá do seu Espírito. Não é que eu não faço nada. Jesus agora me dá do seu Espírito. Não vivemos mais para satisfazer os desejos do nosso corpo. Pastor,
O senhor tem que ver que a carne é fraca. É verdade que a carne é fraca. A palavra de Deus diz, mas nós não vivemos para satisfazer a carne. Nós vivemos para a vida no Espírito. Então, eu não posso usar a fraqueza da carne como desculpa. Aquele que vive na carne, ele não vive como uma nova criação. Ele vive pelas coisas velhas, pelas coisas que deixou para trás. Jesus veio nos dar o Espírito para que eu e você vivamos no Espírito. Não vivemos para satisfazer os desejos da alma. Se você quer viver para satisfazer os desejos da sua alma, deixa eu dizer algo para você. A alma, ela é insaciável. Jamais você vai conseguir satisfazer os anelos da sua alma. Por isso você não vive pela alma, você não vive pela sua razão, você não vive pelo seu entendimento, ele não serve para nada. Nós vivemos a vida no Espírito. Jesus nos deu o Espírito para vivermos no Espírito, não na alma. Vivemos para viver e andar no Espírito. Gálatas diz, olha, se você vive no Espírito, também ande no Espírito. O Espírito traz descanso para a alma, o Espírito traz paz, aquilo que preciso para dormir bem. Como você consegue dormir bem sem remédio? Paz. Em paz, me deito e logo pego no sono. Pastor, isso não funciona para mim. Então, você não precisa olhar porque você não dorme, você precisa olhar aquilo que está tirando a sua paz. E aquilo que está tirando a sua paz é algo que você não permitiu o Espírito Santo agir na sua vida. E quando você entrega isso para o Espírito, então você vai ver, em paz me deito, e logo pego no sono. O Espírito traz mansidão, o Espírito traz alegria, o Espírito traz certeza e confiança, o Espírito cuida de todo o nosso ser. Tudo o que precisamos para viver neste mundo foi entregue para Jesus. E é acessado mediante o corpo de Cristo, a igreja, e é espiritual. Eu quero contar alguns exemplos para você. Exemplos de pessoas que aprenderam a andar no Espírito. E o primeiro exemplo é acerca da minha vida. Mais ou menos 17, 18 anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Em 2 semanas, eu emagreci 11 quilos. É um sonho de muitas pessoas, não é verdade? Mas emagrecer rápido não é bom. E aí a minha alma ficou agitada, milhões de pensamentos passaram pela minha cabeça, o que será que eu tenho, o que não tenho isso, não podia comer nada, emagreci. E quando eu voltei para casa, estava de férias, um amigão meu, ele ligou para mim e disse, sabe o que você tem? Você está estressado. E sabe o que eu respondi para ele? Eu, estressado? Eu não estou estressado. Eu não tenho nenhum motivo para estar estressado. Fiz alguns exames, apareceu uma pequena gastrite, porque a alma descarrega no corpo. Para uns é no estômago, para outros é no intestino, para outros é queda de cabelo, para outros são feridas, para outros eles perdem a sensibilidade nas mãos. Existem vários sintomas. Tem pessoas que do nada desmaiam. A mim afetou a minha parte digestiva. Então, eu praticamente não podia comer. E aí, sabe o que eu fiz? Fiz um exame, deu uma pequena gastrite. E eu fiz o que muitas pessoas fazem. Fui para a internet. Tenho gastrite, como é que cuida? Ah, esse alimento não pode, aquele prejudica, refrigerante é ruim. Irmãos, eu vivi 1 ano sem beber refrigerante. Ai, aquela Coca-Cola bem gelada, que delícia, sem Coca-Cola. Aquela linguiça Blumenau, que é uma maravilha da minha terrinha, não podia comer também, fazia mal. E na minha vida começou a dar conflitos. Porque a palavra de Deus diz que eu poderia comer de tudo e nada me fazia mal. E agora eu comecei a deixar coisas porque me faziam mal. Eu disse, mas não está certo. A palavra de Deus é que está certa. A minha vida é que está errada. Os irmãos começaram a comprar suco de laranja.
Tinha qualquer encontro, suco de laranja, porque passou não para tomar refrigerante. Era uma escravidão. Foi dormir, não conseguia, tinha noite que não conseguia dormir. Estava ligado, aceso. Ia tomar banho gelado, voltava para a cama, não funcionava, mais um banho. Voltava para a cama, não funcionava, mais um banho. Às vezes minha esposa tinha que sair de manhã cedo para trabalhar e o meu corpo parece que ia explodir de tão elétrico que estava, de tão ligado que estava. E eu precisava caminhar uma quadra. Eu dizia, você caminha comigo, minha esposa? E ela dizia, caminhe. Caminhava comigo uma quadra e o trabalho estava bem. A alma judiou de mim. A alma acabou comigo. E aí, naquele ano inteiro, tendo essa vida regrada, deixando coisas de lado, melhorei. Até que chegou no final do ano, tive uma crise. Eu disse, não pode ser. Deixei tantas coisas de lado para melhorar, melhorei, e agora tem crise de novo. Fiz uma consulta com o médico, examinou de cima a baixo, ele disse, tudo o que você sentiu, sentiu mesmo. Está tudo certo, você precisa de um psiquiatra. Ele até pulou psicólogo. Ele já me mandou direto para o psiquiatra, para a psiquiatria, para cuidar dos loucos. Era assim que eu pensava. E ele dizia assim, você precisa deixar as coisas que te deixam estressado. E eu fiquei pensando, o único trabalho que eu tinha era a igreja. Quem me chamou para cuidar da igreja foi Deus. Será que Deus fez um erro? Será que Deus cometeu um engano de me dar algo que eu não iria conseguir fazer? Eu voltei para casa e disse, não, tem coisa errada aí. O problema não é a igreja, o problema não é o trabalho, o problema não é o que estou fazendo, o problema não é o fulano, ciclano, beltrano, o problema sou eu. Eu estou vivendo a vida de maneira errada. Dobrei meu joelho, fui orar. Espírito Santo, quem Jesus nos deu? O Espírito Santo. Espírito Santo, mostra para mim se eu estou estressado. Disseram que eu estava estressado. Mostra se eu estou estressado. Minha esposa chamou para almoçar, sentamos na mesa, um dos filhos fez algo, explodi praticamente. Ah! Aí veio uma voz no meu ouvido dizendo, está vendo? Você está estressado. Não tinha como negar. Ele mostrou. Deus cria situações para nos mostrar, irmãos. Não é para nos julgar. As situações estão lá para nós identificarmos. E o Espírito Santo mostrou. Ele disse, você está estressado. Depois do almoço, dobrei o joelho de novo e disse, Deus, eu quero que o Espírito me mostre tudo o que me faz ficar estressado. Cada situação que o Espírito mostrava, eu dobrava o meu joelho e pedia perdão. E a oração era assim, Deus, eu quero pedir perdão, porque nessa área eu não estou permitindo o teu Espírito agir. É teu, não quero mais. A minha vida começou a mudar. Comecei a tomar refrigerante. Comecei a comer de tudo. Comecei a voltar a ter aquela vida que eu tinha antes de estar estressado, que eu deitava, dormia. E assim Deus ele foi curando a minha alma, porque a alma começou a viver sujeita ao Espírito. E hoje, pastor? Hoje, quando eu começo a sentir alguma coisa, eu já pergunto, Espírito Santo, tem alguma coisa aqui que a alma está querendo tomar conta? E aí ele mostra, é teu, não quero mais para mim. Não quero mais para mim. O médico disse, você tem que tomar ansiolíticos. E provavelmente a vida inteira. Irmãos, eu não comprei um único ansiolítico. Eu tomava um omeprazol por causa do estômago. Eu perguntei para o médico, eu preciso continuar ou não? Não precisa. Me veio uma luta, porque me fazia bem. E eu fui insistente com o médico, mas tem certeza? Nem um comprimidinho, não precisa. Mas se você quer tomar, de tudo que insistir. Eu fiquei assim, se ele está desse jeito é porque não precisa mesmo. No outro dia eu não tomei. Começou a vir os sintomas e eu disse, não preciso. Espírito Santo, não preciso. E não precisei mais. Eu quero contar uma outra história. Hoje,
Na minha vida, eu tomo refrigerante, como aquela linguiça Blumenau, que é maravilhosa, como de tudo, claro. Se você exagerar na comida, vai passar mal. Não porque a comida faz mal, por causa do exagero. Amém? Deixa eu contar uma outra história para você de uma mulher. Ela tinha um grande salão, ela é cabeleireira, preparava noivas e tudo mais. E ela veio para a igreja. E ela veio para a igreja, assim, mas ela sofria muito. Os remédios que ela tomava eram faixa preta, eram assim, remédios muito fortes. E às vezes davam um piripaque na pessoa. E essa pessoa veio para o nosso grupo familiar. E nós começamos a orar com ela, começamos a ministrar, começamos a ensinar que a vida ela é espiritual, porque ela aceitou a Jesus, ela foi batizada, ela começou a crescer em Deus. E ela também começou a fazer um curso que tinha na igreja. E Deus começou a ministrar áreas específicas na vida desta mulher. Perdão era uma das áreas. Perdão. Ela precisava liberar perdão. Quantas pessoas elas sofrem, são angustiadas, não conseguem dormir, não têm paz no seu coração, só porque não perdoam. Só porque não perdoam. E ela precisava, mas eu precisava liberar perdão. Eu me lembro que ela teve uma crise de ansiedade, que ela foi parar no centro psiquiátrico do hospital. E nós fomos visitar ela lá. O que está fazendo aqui, irmã? Por que você está aqui? Oh, pastor, os desenhos que eu faço, terapia ocupacional disso. A única coisa com que você tem que se ocupar é cortar cabelo, porque isso você sabe fazer. Desenhar você não sabe. Mas eu preciso, você não precisa. Por que você está aqui? Porque eu não paro de chorar. Eu choro, eu choro, eu choro. Vive a palavra. O que diz a palavra? A palavra diz que o choro só dura uma noite, no outro dia não mais. E como eu faço isso? Aquilo que está trazendo para você choro, diz Deus, é teu. Oramos por ela lá. 2 dias depois, estava fora daquele hospital. Aquela mulher começou a perdoar as pessoas. E até hoje, ela fala algo que marcou a vida dela. É melhor obedecer. E mas obedecer o quê? Obedecer ao Espírito, obedecer à palavra, obedecer à orientação dos servos de Deus que Deus colocou na sua vida. Eles não estão lá para governar a sua vida. Eles não estão lá para dirigir a sua vida, para decidir sobre a sua vida. Eles estão lá para liberar uma palavra de vida. Mas é você que escolhe seguir ou não. E a vida dessa mulher começou a mudar. As pessoas, os clientes que sentavam na cadeira dela, diziam assim, o que aconteceu com você? Você é outra pessoa. Ela não toma mais nenhum remédio faixa preta. Nenhum. É um milagre. Nenhum remédio faixa preta. Não toma mais. Então, essa era uma pessoa que ela era ímpia. Ela veio para a igreja, ela se tornou filha de Deus. Ela recebeu o Espírito Santo. E ela foi ensinada a viver pelos princípios da palavra de Deus. Amar, perdoar, ter paz, dormir, descansar, viver no Espírito. Deus fez uma obra extraordinária na vida dessa mulher. Mas tem uma outra história de uma pessoa que me abordou num dos corredores da igreja. Essa mulher, era uma jovem mulher, ela lia a Bíblia diariamente. Guerreira de oração. Você olhava para ela assim, meu Deus, aquelas chegavam de mão no pé, já saía toda esquartejada, porque ela é de batalha espiritual. Não faltava um culto, não faltava um grupo familiar. E ela disse assim, ei, eu ouvi o que Deus fez na sua vida. Na minha vida, aquele testemunho que eu contei para os irmãos agora, eu ouvi desse testemunho. O que Deus fez na sua vida. Eu ouvi que você tinha coisas que não podia comer, e agora você come de tudo. Sim, isso é verdade. Por que a pergunta? Pergunto para ela. É porque eu sou intolerante à lactose. Você
Ela era do meu grupo familiar. Quantas vezes nós sentamos juntos numa refeição? Eu nunca percebi. Você é intolerante? Ela, eu não, você nunca percebeu? Não percebi. Não, quando eu vou em festa de aniversário da família, é sempre um prato especial para mim, como de tudo. Fazem para todos e um para mim em especial. É chato isso, mas eu não posso comer. Eu disse assim, então, foi o médico que falou para você que você é intolerante à lactose? Como você sabe? No mínimo, porque você fez alguma consulta, porque você comia algo e você começava a ficar estufado, passava mal, e você foi fazer um exame sobre isso. E o médico detectou que aqueles determinados alimentos causavam isso na sua vida. E daí diz, você é intolerante à lactose. E desde aquele dia você não come mais nada que tem lactose e passa bem. É verdade. E ainda toma um remédio. Como você sabe? Irmão, dê o nome do remédio que ela tomava. Como é que você sabe o que é esse remédio? Não é assim? E aí você vive, claro. O problema é que ela era... Eu disse assim, o que você quer comigo? Eu também quero comer de tudo. Eu quero viver como você vive. Você não comia, agora come. Então, tá bom. Então, eu posso dizer quem você é? Pode. Você é uma mulher irritadiça. Você é briguenta. Você não leva desaforo para casa. Você é assim, 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 assim. Como é que você sabe? Você quer agora melhorar? Quer. Então, eu vou dar uma lição, uma tarefinha para você. Você tem que ir para casa, dobrar o joelho, e você precisa pedir para o Espírito Santo mostrar para você quem você é. Não aquilo que eu falei, mas aquilo que o Espírito mostrou. E aí você precisa começar a confessar, pedir perdão, e você precisa dizer, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero mais ser assim. E ele vai te mostrar, quando vê alguma situação que você quer ficar irritado, ele vai dizer, não, fique irritado, fica. É dessa forma que você começa a praticar. Então, é a sua situação, Deus. E aí orei com ela, cada um seguiu o seu caminho. Eu falei para ela, 3 meses você vai estar bem. 3 meses. Aquela irmã seguiu o seu caminho, eu o meu. No outro dia, nem me lembrava mais que tinha conversado com ela sobre esse assunto. Ela veio para o familiar, conversou mais sobre isso. 3 meses depois, ela chega assim, ei, eu preciso te contar algo. Para mim, o que aconteceu? Se lembra daquela nossa conversa? Que conversa? Aquela que você falou lá sobre a intolerante à lactose, o que tinha que fazer, o que não. Então, desde aquele dia, eu fiz o que você pediu para eu fazer. Tudo aquilo que você pediu, eu fiz. Igualzinho. E aí, Deus foi agindo na minha vida. E eu fui num aniversário de família. E sabe o que aconteceu? A minha cunhada, ela esqueceu de preparar um prato especial para mim. E quando ela me viu, eu estava comendo de tudo. Ela disse, meu chapéu, esqueci de preparar um prato especial para você. Ela disse, não preciso mais. Eu como de tudo e nada me faz mal. Percebe? Quando você consulta os médicos, eles te vão recitar inúmeras intolerâncias. Porque você tem um problema na alma que descarrega no teu corpo físico. Ele não consegue lidar com a sua alma. Mas quando você chama e você diz, Espírito Santo, eu quero viver por aquilo que você é na minha vida, me ensina a viver a vida correta. Nós começamos a viver aquilo que Deus tem para nós. E aquela mulher começou a comer de tudo, de tudo. Tinha um irmão que ele precisava recuperar uma aula numa escola que nós tínhamos na igreja. E ele veio à tarde. E antes de eu colocar a aula para ele poder assistir aquela aula, ele fez uma pergunta para mim. O que você pensa sobre consultar um psicólogo? Eu disse, por que ele me pergunta isso, né? Então, o que você pensa? Eu quero saber o que você pensa sobre consultar um psicólogo.
Eu olhei para ele e disse assim, você está com algum problema? Tem. Alguém te aconselhou a consultar um psicólogo? Sim. Mas você é sábio, eu quero que você... O que você pensa sobre consultar um psicólogo? Tá bom, já que ele perguntou, o dia que você perguntar e não viu essa ministração ainda, você vai saber o que eu penso de psicólogo. Sim, vai acontecer o seguinte, você vai lá e marca um horário com o psicólogo não conhece você. E daí ele vai perguntar o que está acontecendo, ele vai fazer perguntas para você. Porque ele precisa conhecer você, ele precisa tentar descobrir o que está causando problema na sua vida. E aí, quando ele pergunta para você, você vai começar a falar daquilo que você está sentindo. E aí já tem um segredo, você começa a falar daquilo que você não falava. Mas você vai falar para uma pessoa estranha que não te conhece, que quer te conhecer. E passa aquela hora, e você está lá conversando com o psicólogo, ele diz, o tempo acabou. Ele diz assim, eu vou te recitar aqui um remédio bem fraquinho, bem fraquinho. Você toma ele de tantas vezes por dia lá, que você vai sentir melhor. E ele vai te dar um remédio que vai trabalhar nos teus neurônios, que vai te trazer um bem-estar físico, porque você vai ter alguma coisa lá que vai te melhorar. E melhora mesmo. A pessoa toma aquele remédio e começa a se sentir bem. Então, ela se sente bem porque ela tomou o remédio e porque ela colocou para fora. Aí, na outra semana, tem uma nova consulta, vai lá, e eles continuam a conversa. Como é que você está? Tomando bem melhor, bem melhor. Eu disse, você continua a conversa com o psicólogo. E ele vai fazer novas perguntas para que você possa, para que ele possa conhecer cada vez mais. E assim vai. E o remédio, não, está tranquilo. Dá mais ou menos 1 mês e meio, a pessoa deixa de ir no psicólogo por vontade própria. Eu já estou bem, aquele problema, glória a Deus, foi resolvido. O psicólogo é muito bom e esse remédio aqui é muito bom. Irmãos, 6 meses. 6 meses depois, essa pessoa tem uma nova crise, um pouco mais forte. Falei para ele assim, 6 meses depois você tem uma nova crise, um pouco mais forte, porque daí você não vai mais no psicólogo e não toma mais o remédio. Mas você não resolveu o problema. E aí você vai assim, eu estou ruim, e agenda nova consulta no psicólogo. E aí, como é que você está? Não, eu estive muito bem. Não, foi muito bom. Deu o psicólogo vai dizer assim, eu acho que o remédio era muito fraco, vou dar um pouco mais forte para você. E aí você volta a conversar com ele, te dá um remédio um pouco mais forte, a pessoa se sente bem, dá uns 2, 3 meses, ela interrompe de novo aquele tratamento, por conta própria, e não toma mais remédio. Mais 6 meses, nova crise. E daí o médico diz assim, acho que é ainda mais fraco, vou dar mais forte. E assim vai aumentando as doses. Ninguém começa com faixa preta. Vai gradativamente. E o problema nunca se resolve. Eu falei assim, você quer a solução? Eu tenho uma solução para você que não dá 3 meses, você vai estar bem. Como você tem que falar da sua vida para um estranho, você está no grupo familiar, não está? Tô. Então, lá tem um pastor sobre a sua vida. Você procura o teu pastor, teu líder de grupo familiar. E você conta esse problema, porque você está contando para um estranho. Mas você conta esse problema para o teu líder de grupo familiar. Esse teu líder, ele vai pegar esse problema, vai levar para Deus, que já te conhece. Deus não precisa saber o que você está passando para te conhecer. Ele já te conhece. Ele só quer que você leve até ele. E esse Deus que já te conhece, ele, através do teu espírito, vai começar a trazer paz para a tua alma. Sem remédio. Sem remédio. E não vai dar 3 meses e aquele problema foi-se embora. Você vai estar bem e não vai ter uma vida dependente. É isso que eu penso. Nossa solução é espiritual. Fechou? Fechou? Coloquei a aula, cada um seguiu o seu caminho. Irmãos, 3 meses depois, aquele irmão, ele me encontra, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você quer falar para mim? Eu fiz o que você falou. O que eu falei? Nem me lembrava mais. Aquilo lá do psicólogo de Deus. E o que você fez? Você foi para o psicólogo ou foi para o teu líder? Eu fui para o meu líder.
E não deu 3 meses. E olha, foi como você falou, eu quero te agradecer. A solução para os nossos problemas, elas estão em Jesus Cristo. Eu quero concluir com um último exemplo, uma última história. Uma mulher ímpia, ela trabalhava num laboratório. Então as pessoas iam lá fazer exames de imagem, de tudo, ela trabalhava lá. E junto com ela havia uma irmã da igreja. E ela sempre dizia, venha para a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja. E aquela mulher ímpia, ela tinha depressão profunda. Profunda, depressão profunda. Tomava remédios fortíssimos. Vivia debaixo de remédios. Ela já passou por tudo, meditação, yoga, e é isso. Aonde tinha um caminho, uma solução, ela tinha ido por aquele caminho. E ela chegou diante de um psiquiatra, presta atenção. Ela chegou diante de um psiquiatra, o psiquiatra disse para ela, eu não sei mais o que fazer com a senhora. Não sei mais o que fazer com a senhora, mas eu vou falar algo que talvez lhe pareça uma loucura. O que o senhor vai falar para mim, doutor? Existe uma pessoa que pode lhe ajudar. Uma pessoa, quem é? O nome dele é Jesus Cristo. Psiquiatra. Não encontrou uma solução nos homens, ele disse, só existe um lugar que você vai encontrar solução para a sua vida, e é em Jesus Cristo. E aí chega a irmã da igreja, você não quer vir para a igreja, você precisa de Jesus. Então, Jesus. Eu preciso de Jesus, vem para a igreja. Foi orado sobre a vida dela, foi declarado sobre a vida dela. Chegou o mês de agosto. Ela deve ter entrado na igreja lá por março, mais ou menos, chegou o mês de agosto. O pastor sobe no púlpito, no primeiro culto de agosto, e diz, as pessoas dizem que é agosto o mês do desgosto. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que não vai mais ser o mês do desgosto, mas o mês do gosto de Deus, conforme a vontade de Deus, não mais o desgosto. Eu quero liberar sobre a sua vida. Aquela mulher escuta essa palavra, ela recebe essa palavra no seu coração, ela crê nessa palavra, ela vai para casa debaixo dessa palavra, ela senta com seu marido e pergunta, meu bem, se você permitir, esse é o último mês que eu tomo remédio, acabou meu remédio, não tomo mais, porque eu não quero mais ter desgosto na minha vida. Ele permitiu. A partir daí, ela não precisou mais de remédios. Porque Jesus mudou a situação da vida dessa mulher. Aonde que ela encontrou Jesus? Na igreja. Sabe o que o diabo faz com as pessoas? O diabo diz para as pessoas, o teu relacionamento com Deus está bem. Você não precisa da igreja, porque ele sabe que tudo que Deus tem para a sua vida, o descanso que Deus tem para a sua vida, você vai encontrar na igreja. Vinde a mim. A igreja, em Efésios 5, diz, a igreja é o corpo de Cristo. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, está na igreja. Por causa disso, esse tempo de comunhão, esse tempo de cultuar a Deus, ele é maravilhoso. Quantas pessoas que adentraram as portas da igreja, e lá no estacionamento foram recebidos por um irmão que estava servindo a Deus, e ele liberou uma palavra de vida. E aquela pessoa começou a usufruir do descanso de Deus. Se você não tem igreja, procure uma igreja. Procure um lugar que Deus reservou para você. Um lugar de descanso para a sua alma. Um lugar onde você vai aprender a andar e a viver no Espírito. Eu sou tão grato a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Eu vivo como uma nova criação. E eu quero orar sobre a sua vida neste momento. Jesus veio cuidar de nós. Ele veio dar descanso para a nossa alma. Amém? Pai querido, Pai amado, quero louvar e bendizer o nome do Senhor. Pai, até os médicos dizem que a solução que eles não têm está no Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós acreditamos mais nas soluções do homem do que nas soluções de Deus. Naquilo que o Senhor tem para nós.
paz. Jesus já disse, venham a mim, eu tenho descanso. Pai, eu quero declarar pessoas agora sendo tocadas pelo teu Espírito Santo. Pessoas recebendo paz na sua alma. Pessoas nessa noite, Senhor, entregando as suas angústias ao Senhor. Deitando e dormindo em paz. Toda inquietação, toda perturbação, toda aflição, todo tormento, toda a desesperança que há, Senhor, não há mais solução, não há mais caminho. Pai, isso tem afligido quantas pessoas nós lançamos fora agora, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos essa palavra de vida, Senhor. Descanso e paz há em Jesus Cristo, para ímpios e para os filhos de Deus. Os ímpios, quando, assim como aquela senhora, Pai, ela recebeu Jesus, aprendeu a viver a vida com o Senhor, e o Senhor trouxe paz e descanso. Aquele filho de Deus, que já vivia na igreja, mas, Pai, porque vivia de forma errada, Senhor, aprendeu a viver de forma certa e usufruiu do descanso e da paz do Senhor. Pai, eu oro, Pai, por essas pessoas. Toca a vida delas para que teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Damos a ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigado por essa obra extraordinária na minha vida. Obrigado por essa obra extraordinária que o Senhor está fazendo na vida, Pai, daquele que está nos assistindo e ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus, nós nos alegramos com os testemunhos. Amém. Amém. Como é maravilhoso saber que Jesus tem o descanso para as nossas vidas e que nele nós encontramos esse descanso, que ele tira todo o fardo e todo o peso que nos impede de descansar. Então, que você, se você tem alguma coisa que está trazendo um peso na sua vida, entregue para Jesus, que ele quer te dar o descanso e que você possa desfrutar desse descanso nessa semana também. Amém? Então, nos encontramos terça-feira no nosso grupo familiar. Quinta-feira nós temos Body Church, então nosso tempo de oração. E no domingo que vem se programe para estar junto conosco também aqui no presencial. Como o pastor Rami falou, é tão importante termos esse tempo de comunhão, esse tempo com o corpo de Cristo, com a igreja. Então se programe para estar também aqui presencialmente junto conosco. Amém? Tenham todos uma ótima semana, que Deus abençoe vocês.